Já passou pela cabeça que um único dia, um só, poderia ter mais valor do que 1000 anos inteiros? Parece uma conta que não fecha, né? Mas é exatamente essa ideia provocadora que a gente vai desvendar hoje, explorando uma perspectiva que, olha, pode mudar o jeito como a gente enxerga cada momento. A origem dessa nossa conversa está toda aqui, nessas palavras do livro de Salmos. E olha, a afirmação aqui é radical. A gente não está falando de matemática, mas de valor. Pensa só, a qualidade de um único dia superando a quantidade de 1000 outros. O que poderia tornar um dia tão precioso assim? Então, para a gente começar a desenrolar essa lógica, o primeiro passo é questionar uma coisa que parece óbvia: o próprio tempo. Bora ver como o nosso jeito de contar os dias se compara com uma medida de existência completamente diferente. E aqui tá a chave de tudo. É como se existissem dois relógios, sabe? Rodando ao mesmo tempo. Tem o relógio humano, que fica lá, tic-tac, marcando os segundos, minutos, horas, de um jeito que tem começo e fim. E aí tem o outro, o divino, que opera numa dimensão totalmente diferente, onde essa nossa ideia de tempo simplesmente não faz sentido. Vamos pensar um pouco no nosso tempo. Ele é feito do quê? De aniversários, das estações que mudam, né? Das alegrias que a gente vive, das tristezas que a gente supera. É aquele tempo que conseguimos contar, que vemos passar. E a principal característica dele é essa: ele é passageiro. Está sempre em movimento, sempre, indo embora. Ok, então beleza. Se existem essas duas formas de medir o tempo, como é que isso afeta o valor do que a gente vive? É agora que a comparação fica boa de verdade. A gente vai colocar a qualidade dos nossos melhores momentos cara a cara com a promessa da eternidade. Quando a gente bota uma do lado da outra, a diferença fica gritante. A felicidade aqui na Terra, mesmo nos momentos mais incríveis, ela depende muito das circunstâncias, né? Uma hora tá lá em cima, outra hora já foi. Já a plenitude que se descreve na esfera celestial é outra coisa. É algo constante, perfeito e não depende de nada de fora para existir. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa diferença, a análise traz uma proporção que é de cair o queixo. Sério, pensa aí. 100 anos da felicidade mais pura que se possa imaginar aqui na Terra. A ideia é que, pasme, só uma horinha na eternidade já superaria tudo isso. A escala de valor é outra completamente. E essa citação ajuda a gente a entender o porquê. Não é sobre sentir uma alegria que passa rápido, sabe? É sobre mergulhar num oceano de paz e amor que nunca se esgota. Tenta visualizar essa imagem, uma experiência tão completa que aquela nossa necessidade de ficar contando os segundos, ela simplesmente some. Tudo bem, a gente entende, a ideia de eternidade é uma coisa grandiosa. Mas e aí? O que isso significa pra gente aqui e agora? Como é que uma perspectiva tão gigante assim impacta as nossas escolhas do dia a dia? Então, a mensagem acaba se tornando bem prática. Não é para abandonar as alegrias da vida de jeito nenhum. A questão é reajustar o foco. O convite é para a gente viver o hoje, mas com os olhos num horizonte maior, sabe? Preparando o coração para aquilo que é eterno. Mas, na prática, como é que isso funciona? Bom, a fonte aponta 3 passos. Primeiro, o sacrifício, que é basicamente fazer escolhas pensando num propósito maior. Depois, a renúncia, ou seja, abrir mão daquilo que a gente sabe que é passageiro. E por último, a fidelidade, se manter firme nesse caminho. São escolhas que vão construindo em direção a algo que dura para sempre. E a imagem que fica aqui é muito poderosa, a de que a nossa vida hoje é como um grande ensaio para a eternidade. Cada decisão, cada atitude, não é um ato isolado, é parte de uma preparação. É como se estivéssemos praticando hoje o que vamos viver em plenitude depois. E isso quer dizer o quê? Que nenhum gesto, por menor que seja, é desperdiçado. E tudo isso, no fim das contas, leva a gente para uma pergunta fundamental. Onde é que a nossa vida está sendo investida? Para onde está indo a nossa energia, nosso tempo, nossos recursos? Estão sendo aplicados naquilo que vai passar ou naquilo que vai permanecer para sempre? E agora, para a gente amarrar todas essas ideias, a análise nos deixa com uma última metáfora. E essa talvez seja a mais forte de todas: a imagem dos 2 relógios. Pensa assim: de um lado, temos o relógio da Terra. Ele mede o que tem um fim, mede o que é fugaz, o que passa. Do outro lado,
tem o relógio da eternidade. E ele é o oposto. Ele não marca um fim, ele marca um começo. Mede uma glória que é simplesmente infinita. Então, o conselho que sai dessa metáfora toda é muito claro, né? A sabedoria está em não desperdiçar a vida inteira com aquilo que a gente sabe que vai acabar, mas sim em investir naquilo que permanece. E no final, tudo se resume a esta imagem. Uma ideia muito poderosa para a gente fechar essa reflexão. Porque quando o relógio da Terra parar, quando ele se encerrar, é aí que o relógio da eternidade vai começar. E nesse relógio, cada segundo será infinito em glória.